Olha, nós temos uma importante informação para dar para você. O governo anunciou, hoje à tarde, aliás, quem anunciou foi o próprio presidente Michel Temer, você viu ao vivo aqui à tarde na Record News, a respeito de reformas na Previdência. Então, foi dado, vamos dizer assim, o start dessa reforma da Previdência. Isso vai ser um projeto de emenda constitucional, vai ser enviado ao Congresso Nacional, né, provavelmente nessa terça-feira. De acordo com o presidente Temer, haverá regras de transição para quem tem mais de 50 anos de idade. Interessante que os nossos ouvidos, né, se acostumaram muito aos bilhões e nós achamos que não tem importância, mas são bilhões de reais, é muito dinheiro, né? É o déficit de 170 bilhões, é a Previdência com 181 bilhões. O país não suporta isso, né? Por tudo isso é que nós dizemos que a Previdência precisa mudar. Se o sistema se mantiver nos parâmetros atuais, a conta não fecha. As novas regras valerão integralmente para os mais jovens e haverá regras de transição elaboradas de modo a garantir uma transferência mais tranquila para a nova situação. Na verdade, muito rapidamente, né, aqueles que ainda não atingiram os 50 anos são atingidos por esta aposentadoria com tempo de idade. Os que têm mais de 50 anos terão regras de transição para uma aposentadoria, digamos, mais suave, com menor tempo de serviço. Bom, o professor José Roberto Savoia, professor da USP, né, está aqui conosco e ele, então, vai conversar um pouco com a gente. Professor, boa noite, obrigado pela gentileza, bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, esse eu acho que é o start, deve vir outras coisas aí pela frente mais complicadas. Mas esse seria a principal barreira, a questão da idade, para quem tem mais de 50 anos ou menos de 50 anos? Essa, de fato, é a principal meta do governo. É instituir um limite etário, os 65 anos. É já um consenso fora do país, mesmo em economias parecidas como a nossa, na Argentina, no Chile, e o governo caminha para essa decisão. Claro que outros pontos serão colocados, mas que podem, eventualmente, sofrer alguma negociação no Congresso. Porém, os 65 anos é o... Agora, é 65 para homem e mulher ou não? Para homem e mulheres. Não é a tradição da sociedade brasileira, onde a mulher sempre se aposentou alguns anos antes. Vamos ver como é que as discussões vão permanecer. Pode, eventualmente, até ser configurada uma situação diferente, mas, em princípio, vale para os dois. Agora, quando a gente vai mexer, será que muita gente não vai bater na porta da justiça? Dizendo, olha, eu tenho direito adquirido. Quando eu entrei no sistema, havia uma determinada regra, estou pagando, sei lá, 10 anos, 20, 15 anos, e agora estão dizendo que vai ter uma regra de transição e vai mudar o sistema? Então, Heródoto, a ideia do direito adquirido é daquelas pessoas que já têm condição de se aposentar. Então, por exemplo, já estou com tempo de contribuição, já perfaço todos os requisitos das regras atuais, posso então me aposentar, eu estou tranquilo. Agora, no caso das pessoas que ainda não chegaram nesse ponto, mulheres com 45 anos e homens com 50 anos poderão participar dessa regra de transição, que é um pouco mais suave. Ela diz o seguinte, olha, em condição normal você ia esperar mais 5 anos para se aposentar. Por conta da transição, nós vamos te dar um pedágio de 50%. Então você, ao invés de 5, trabalhará mais 2 anos e meio e se aposenta. Essa é uma condição que foi colocada justamente para não frustrar aquelas pessoas que estavam muito próximas da aposentadoria. Entendo. Agora, mas e se a pessoa já contribuiu 35 anos, como é que faz? Nesse caso, a pessoa pode acelerar e fazer o seu pedido de aposentadoria, que seria normal, ou mesmo, quando se desejar permanecer mais tempo, permaneça, porque as regras, elas nunca interferem nesse direito de quem completou todos os requisitos para se aposentar. Entre eles, 35 anos de contribuição. Exatamente. Entendo. Existe toda uma discussão no Brasil sobre direito adquirido. E a prática tem sido essa. No momento que eu estou vestido de todas as condições, que eu cumpri todas as exigibilidades, eu posso dizer que eu tenho direito adquirido. Agora, podemos dizer também que nós não temos outra solução se não fazer essa reforma?
O presidente mencionou uma economia nos próximos 10 anos de 687 bilhões de reais. É um número muito expressivo. Nós estamos falando de quase 70 bilhões por ano. E é claro que esse número faz diferença na hora que nós precisamos ajustar as contas públicas. Se você for ver, é um número parecido do que seria uma CPMF. Então, talvez nós estejamos evitando uma CPMF para fazendo uma economia na Previdência. Também existem críticos que colocam, é necessário fazer reformas administrativas, rever alguns benefícios ou algumas isenções que são dadas às empresas. Tudo isso está na pauta, tudo isso vai ser feito. Agora, a mudança é uma sinalização importante. Eu considero que talvez seja a mais importante de todas as sinalizações que o governo deu, juntamente com a regra do equilíbrio fiscal. Tá, que é a PEC dos gastos. A PEC dos gastos. Que precisa de uma segunda votação no Senado. Exatamente. Agora sim, o Renan lá. Então, agora o governo vai ter que criar um novo ambiente aí para aprovar essa medida. Eu te perguntar outra coisa também que foi motivo de muita discussão. Né? Das pessoas que estavam aposentadas e continuavam contribuindo. Aí algumas até imaginavam que o Supremo fosse dar um parecer favorável na chamada desaposentação e não deu. Sim. Tá? Heródoto, está na hora do governo tomar uma decisão ativa em relação a esses casos. Aquelas pessoas que contribuíram, elas despenderam recursos e não é justo o governo se apropriar desses recursos. E não lhe dê nada de troca. E não lhe dê nada em troca. Como a desaposentação foi negada, nós podemos recorrer à nossa história da Previdência e lembrar que nós já tivemos o pecúlio, que era um benefício que vigorou até 1994. Eu lembro. Pelo pecúlio, aquele trabalhador que voltava a trabalhar e fazia... Quando parava de vez, pedia as contribuições de volta. O que ele tinha pago. Exatamente. Ele não estava pedindo mais nada. Nada disso. E tudo funcionava bem. É verdade. Então, às vezes, a gente tem que olhar a nossa história e trazer alguns bons exemplos, né? E não... Ou então, o cidadão que se aposentasse não contribuiria mais para a Previdência. Que também é uma outra Ele medida. não vai poder pedir nada porque não contribuiu. Agora, se ele contribuiu depois de aposentado, seria muito justo que ele recebesse de volta, como no pecúlio, como você lembrou. Exatamente. Então, eu acho que precisa ser rapidamente tomada uma medida em relação a isso, para dar tranquilidade de que o governo está fazendo um esforço e impondo um certo sacrifício de um lado, mas ele também está sendo justo de outro. Né? Essas compensações, elas são muito bem vistas pela sociedade e precisam ser mais claras. Deixa eu te perguntar, quando a gente fala em Previdência, a gente lembra da avó, do vô, todo mundo foi aposentado, etc. Não vai haver um clima emocional nesse debate, muito mais do que... PEC dos gastos não teve clima emocional, foi mais um debate técnico. Sim. Mas você fala em Previdência, me parece que há um clima emocional, ou estou enganado? Não, você tem toda a razão, né? Você imagina um deputado que vai votar, aí a mãe dele liga e fala assim, meu filho, como é que você vai votar? Vote com consciência. Se você votar, né? Quando você chegar em casa, você vai tomar uns cascudos. Vote com consciência. Mas eu acredito que as pessoas também estão observando que se a Previdência caminhar para uma saída mais justa, né, e mais equilibrada entre o setor público e o setor privado, a chance de que o país melhore vai ser muito grande. E todos também têm uma certa preocupação com a inadimplência de estados que podem, às vezes, atrasar seus pagamentos. Como está acontecendo no Rio de Janeiro, na Previdência Estadual. Exato. Então, é uma medida preventiva também, porque nós podemos dar mais segurança para o trabalhador brasileiro e para o aposentado de que as regras vão continuar, a Previdência vai continuar pagando seus benefícios. A Previdência é de 1923 e, desde então, ela nunca deixou de pagar os seus benefícios. Isso é importante, é um sinalizador. Sem dúvida. Queria pedir que você ficasse mais um instante aqui conosco, a gente vai conversar um pouco aqui no portal R7, tudo bem? Professor da Universidade de São Paulo, José Roberto Savoia, gentilmente aqui conosco. Zé Roberto, em relação então a essas mudanças todas que nós estamos acontecendo, nós já vimos outros países passarem por situações críticas. Eu acho que a Grécia é um bom exemplo,
para a gente saber uma previdência, vamos dizer assim, mal planejada pode levar um país? Sem dúvida. A Grécia foi um exemplo onde o ajuste fiscal demorou muito, os benefícios eram generosos e a população, assim como a brasileira, se aposentava muito cedo. E acabou levando a um colapso, eles tiveram que fazer uma redução forçada dos benefícios. É melhor que a gente se programe, faça esse ajuste em 10, 15 anos, de forma a não ter um sobressalto lá na frente. Sei. Agora nós vamos sempre viver com essa previdência em que eu tenho jovens trabalhando para os velhos receberem? Eu creio que pelo menos nos próximos 10, 15 anos terá de ser uma previdência dessa natureza. Embora nós possamos aumentar aquilo que é a previdência complementar, onde você faz... Você recebe por aquilo que você pagou. Exatamente. É importante a gente criar essa cultura e estabelecer mais mecanismos para as pessoas poderem guardar dinheiro para a sua aposentadoria. Porque, Heródoto... E até entender o que significa isso, né? Sem dúvida. O brasileiro guarda pouco dinheiro. E isso faz diferença na vida das pessoas quando você se aposenta. Entendi. Zé Roberto, muito obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço. Muito Foi um grato. prazer. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado. Até.